MTS Módulo 10. Programação. No módulo 10 nós vamos estudar a subdivisão ternária, quiálteras, compassos compostos, fórmula de compasso dos compassos compostos. Subdivisão ternária. Vimos no módulo 7 que as subdivisões dos tempos podem ser binárias ou ternárias. No módulo 7 focamos então nas subdivisões binárias. Nas subdivisões ternárias, a primeira parte do tempo é forte, a segunda e a terceira parte são fracas. Delas derivam todos os compassos compostos. É interessante entender que as subdivisões, elas obedecem às divisões. Então, quando nós temos um compasso binário, o primeiro tempo é forte e o segundo tempo é fraco. A mesma coisa acontece quando eu tenho uma subdivisão binária. Então, eu tenho um tempo dividido em duas partes. A primeira parte do tempo é forte e a segunda parte do tempo é fraca. Na divisão ternária, eu tenho o primeiro tempo forte, o segundo e o terceiro fraco. Na subdivisão ternária acontece a mesma coisa. Eu tenho um tempo dividido em três partes. Primeira parte do tempo forte, segunda e terceira fraca. Ok? Aqui eu tenho um exemplo para simplificar o que eu acabei de falar. Eu tenho aqui uma unidade de tempo que corresponde a uma mínima pontuada. Lembrando que uma mínima equivale a duas semínimas, mas como eu tenho um ponto de aumento aqui, a função do ponto de aumento é aumentar metade do valor da figura que ele está pontuando, ou seja, essa figura então valeria 3 semínimas, né? Então, eu tenho aqui o exemplo. Se eu encontrar essa unidade de tempo, que é uma mínima pontuada, ela se transforma na subdivisão em 3 semínimas, ok? E na bissubdivisão, ela se transformaria em 6 colcheias, ok? Lembrando que a unidade de tempo é forte. Na subdivisão, eu ficaria com a primeira parte do tempo forte e as outras duas fracas. E na bissubdivisão, eu ficaria a primeira parte forte e segunda fraca, né? Por quê? Eu estou pegando três movimentos e estou subdividindo, né? Lembrando que a gente, quando eu estava tratando dos compassos binários, a subdivisão, eu dividia o binário em 4 partes. Agora, como eu estou tendo uma bissubdivisão de uma subdivisão ternária, ou seja, eu tenho 3 partes, eu vou transformar então em 6 partes. As sílabas que eu devo falar na hora da linguagem rítmica é tá, té, ti, para subdivisão. E para bissubdivisão fica tafa, tef, tif, ok? Tafa, tef, tif, tá? Tá, té, ti. Aqui eu tenho um outro gráfico mostrando aqui o movimento que a gente faz, né? Movimento elíptico, começando embaixo e terminando embaixo, tá? Então eu tenho aqui um tempo dividido em 3 partes, ou seja, eu tenho 3 terços, né? O primeiro terço aqui é o tá, o segundo terço é té e o terceiro terço é ti, ok? Então, tá, té, ti, tá, té, ti, tá, té, ti, ok? Aqui é a mesma coisa, eu tenho uma bissubdivisão, tá? Então, eu tenho um tempo dividido em 6 partes, então eu tenho 6 sextos, tá? A primeira parte aqui, o primeiro sexto é o tá, o segundo sexto, fá, o terceiro sexto, té, o quarto sexto, fé, o quinto sexto, ti, e o último sexto, né, o sexto, fi, ok? Então eu tenho tá, fá, té, fi, ti, fi, tá, fá, té, fi, ti, fi, ok? Bom, isso aqui a gente vai se aprofundar mais para frente, tá? Quando a gente começar a estudar os compassos compostos, mas vamos pegar aqui o exemplo do hino 12, onde acontece aqui uma subdivisão ternária, aqui e aqui.
Vamos solfejar esse pedaço aqui para a gente poder entender. Essas três cocheias aqui, elas estão dentro de um tempo, tá vendo aqui? Elas estão dentro de um movimento. Então isso aqui é a subdivisão ternária, tá? Eu já vou entender por que que aparece esse número 3 aqui em cima, nós já vamos entender. Mas por enquanto, temos que observar que as três figuras estão dentro de um tempo. Está aqui, ó, o gráfico mostrando, tá? Depois eu tenho essa semínima que vai equivaler a um tempo, a outra semínima que vai equivaler a um tempo. Eu tenho a cocheia pontuada com a semicocheia que vai valer mais um tempo. Eu tenho a mínima que vão valer 2 tempos. Respiro. Depois eu tenho mais 3 colcheias que vai valer um tempo também. Elas estão dentro de um tempo, tá? Depois eu tenho outra semínima. Depois eu tenho outra semínima que vale um tempo, outra cocheia pontuada com uma semicocheia que também vai valer um tempo e termino com outra mínima, ok? Então vamos fazer aqui, conforme a gente aprendeu aqui em cima, aqui, ó, a linguagem rítmica desse trecho aqui, tá? Lembrando que a parte preta é tá, a parte azul é té e a parte vermelha é ti, tá bom? Então vou ligar o metrônomo aqui. 1, 2, 3, 1. Tá, té, ti, tá, 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 e fi, tá. Tá, té, ti, tá, 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 e fi, tá. Ok? Instruções para o solfejo das subdivisões ternárias. Primeiro, linguagem rítmica. Canta-se para as subdivisões as sílabas tá, té, ti. E para as bissubdivisões as sílabas tafa, tef, tif. Considerando as acentuações métricas, subdivida proporcionalmente o tempo em partes iguais, pronunciando as sílabas em sincronia com o gesto da mão. Segundo, substitua o movimento da mão pelo gesto da marcação dos compassos para o solfejo. Fale os nomes das notas e mantenha sincronia com os gestos das mãos. Bom, gente, o principal desafio para quando a gente sai da subdivisão binária para a subdivisão ternária é encaixar essas três notas dentro de um tempo certinho. Porque todas as notas têm que ter o mesmo valor, como eu acabei de mostrar no exemplo lá atrás, né? Aonde eu tenho tá, té, ti, tá, 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 e fi, tá, né? Então, tá, té, ti, tá. Então, cada figura representada por uma sílaba, né? Ela tem que ter exatamente a mesma duração, né? Eu não posso ter, por exemplo, tá, té, ti, né? Tá, té, ti. Ou tá, té, ti, tá, té, ti. Ou tá, té, tá, té, ti, tateti, né? Então no começo é bem difícil a gente encaixar essas três sílabas, né? Fazer com que essas três sílabas soem com a mesma duração. É difícil, mas com o treino a gente consegue, tá? Então vamos observar aqui no movimento. A gente já observou lá atrás o movimento da linguagem rítmica, vamos observar agora o movimento do solfejo. Então eu vou colocar bem lento aqui para a gente poder entender, tá? Vamos lá, vou colocar a 50 aqui, tá? Vamos lá. Lembrando que as linhas pretas é o tá, a linha azul é o té e a linha vermelha é o ti, tá? 1, 2, 3, 1, 2... tá, té, ti, 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 e assim por diante, tá? Agora vamos mudar aqui o compasso para o ternário. Mesma coisa, tá? 1, 2... tá, té, ti, 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 e assim por diante. Vamos agora mudar pro binário.
Um, dois, um. Tá, tete, 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 ok? Agora a subdivisão no binário, como que ficaria? Tafa, tef, tif, 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 ok? Quiálteras são grupos de notas onde se colocam mais ou menos do que normalmente caberiam. As quiálteras não obedecem à divisão ou subdivisão normal e são indicadas por um número escrito acima ou abaixo do grupo de figuras que está alterando. Então aqui eu tenho um exemplo de uma música, né? Escrita num compasso quaternário, 4x4, aonde cada cocheia vale meio tempo, porque minha unidade de tempo aqui é a semínima. Se a cocheia é metade da semínima, a cocheia vai valer meio tempo. Então aqui na subdivisão binária apareceriam para mim 8 cocheias. Só que aqui eu tenho as quiálteras. A quiáltera, ela altera a quantidade de figuras que deveriam aparecer. Então, por exemplo, aqui onde eu tenho 4 divisões binárias, vão se transformar em 4 subdivisões ternárias, tá vendo? Então, ao invés de aparecer 2 cocheias, depois mais 2, depois mais 2, depois mais 2, vão aparecer 3, 3, 3 e 3, ok? Então, é o exemplo do hino 12. Lembra que eu falei que tinha um númerozinho 3 lá, que vocês já iam entender o porquê? Então, é isso. Quando aparecer esse númerozinho em cima de um grupo de notas, quer dizer que é uma quiáltera. Tercinas são um grupo de 3 notas substituindo 2 da mesma espécie. Também podem ser agrupadas através de uma chave com o número de figuras que a compõem. Então, aquele grupo de 3 notas que a gente acabou de ver no exemplo passado, se dá o nome de tercina. Então eu tenho um exemplo aqui do hino 348, na parte do coro, aonde aparece a tercina, eu tenho que fazer as 3 figuras dentro de um tempo. Então vai ficar assim. 1, 2, 3, Sol, Fá, Lá, Sol, Sol, Fá, Ré, Lá, Sol, Do, Lá, Si, Do, Ré, Sol, Mi, Ré, Lá, Si, Do, tá? Agora aqui nós temos outro exemplo, no terceiro sistema do hino 157. Lembrando que aqui eu tenho uma ligadura de valor, né? De uma nota de 2 tempos com uma das cocheias da tercina. Só que nessa fórmula de compasso, a cocheia vale meio tempo. Mas nesse caso aqui, ela não vai valer meio tempo, porque eu tenho esse grupo de notas, né, que é a tercina. Cada figura dessa daqui vai valer 1/3 de tempo. Então o valor total dessa ligadura aqui não vai ser 2 tempos e meio, e sim 2 tempos e 1/3, ok? 2 tempos e 1/3. Então tem que tomar cuidado nesse caso aí. Então vai ficar assim. 1, Mi, Fá, Mi, Si, Do, Si, Lá, 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 Si, Do, Fá, tá? As quiálteras também podem ser quatrinas, representadas pelo número 4, quintinas, representada pelo número 5, e sextinas, representadas pelo número 6, e etc. Exemplos. Aqui eu tenho um compasso 6x8, onde deveriam aparecer 3 cocheias, né? Aí aparecem 4 semicocheias, representada pelo número 4. Isso aqui é uma quatrina. Depois eu tenho um compasso 2x4, onde deveriam aparecer 4 semicocheias, né, para formar um tempo. Aparecem 5 semicocheias, isso são as quintinas. E aqui no mesmo exemplo, onde deveriam aparecer 4 semicolcheias, para representar um tempo, aparece 6 semicolcheias, isso são sextinas, ok? Nota, no inário aparecem quiálteras de 3 notas, as tercinas. Ou seja, não aparecem esses outros tipos de quiálteras aqui, somente as tercinas.
Os grupos alterados, onde se coloca menos figuras do que normalmente deveriam ser, são chamados de hemíulas e também são indicadas por um número escrito acima ou abaixo do grupo de figuras que está alterando. Então aqui nós temos o exemplo. Um compasso 6/8, eu deveria ter 3 colcheias dentro de um tempo, aparece 2, tá? Isso aí é o nome de duínas, ok? Aqui, nesse mesmo compasso, eu deveria ter 6 semicolcheias, né? A bissubdivisão do compasso composto, aparecem apenas 4. Isso aqui é uma quatrina, tá? Depois aqui eu tenho um compasso simples, né? 2/4, onde deveriam aparecer 4 semicolcheias. Aparecem 3 semicolcheias, com o número 3 é uma tercina, ok? Lembrando, mais uma vez, no nosso cenário só aparecem tercinas, duínas, quatrinas, quintinas e sextinas não aparecem. No inário não aparecem hemíulas, tá? Então eu não tenho esse caso aqui de figuras que deveriam aparecer mais e aparecem menos, tá? Eu tenho tercinas, porém elas são quiálteras, elas são figuras que deveriam aparecer menos e aparecem mais. E não hemíulas, que são figuras que deveriam aparecer mais e aparecem menos, ok? Então não podemos nos confundir nessa questão aí. Exercícios. Então, pessoal, vai ficar para a lição de casa hoje, para vocês gravarem e nos mandarem, o hino 359, na voz do soprano e na voz do tenor, soprando para quem é clave de sol e tenor para quem é clave de fá, tá? Por que o tenor e não o baixo? Porque nós estamos estudando as tercinas e na voz do tenor aparece bastante tercina. Então a gente quer ver como que vocês vão se comportar aí. Então vocês vão gravar a linguagem rítmica e o solfejo do hino 359 e nos mandar até quarta-feira. Além disso, vocês vão responder no MTS essas questões que estão aí. Qual é a fórmula de compasso na estrofe, qual é a fórmula de compasso no coro e quanto vale a cocheia pontuada. E além disso, vocês vão preencher as elipses aí conforme o exemplo, tá? Vão pegar a divisão rítmica, vão fazer o tracinho certinho lá, aonde está cada nota, né? Onde está cada divisão dentro da elipse, tá? E vão preencher lá. Ok? Se for uma nota de um tempo, lógico, vocês não vão colocar nada, porque vão só escrever tá, porque um tempo preenche uma elipse inteira. E assim por diante, conforme está o modelo aí, ok? Depois vocês vão pular o exercício 2 e 3, ok? E vão direto para o exercício 4 e 5, tá certo? Hoje a gente vai fazer assim, para ficar mais fácil. Daí na semana que vem a gente faz os hinos. A gente faz o hino 2 e 3 e o 6. E depois a gente faz o 7, o 8, o 9 e o 10 na outra aula. Tá bom? Pra gente já ir eliminando esses hinos aí. Então vocês vão fazer hoje o exercício 1, o exercício 4 e o exercício 5. Tá? Então nós vamos ouvir aqui, vamos fazer, né? Eu vou fazer aqui a voz do soprano, o irmão Cleberson vai fazer a voz do tenor do exercício 1, tá? Que é o hino 359, tá? E depois eu vou colocar aqui a linguagem rítmica e o solfejo do exercício 4 e o exercício 5. Lembrando que os áudios desses exercícios, eles estão na descrição do vídeo. Tá? Nós temos todos os áudios de todos os exercícios do MTS aqui nesse site. Então, tá o link aí para vocês, se não quiserem estudar assistindo o vídeo aqui, vocês podem muito bem baixar os áudios no celular e estudar ouvindo o áudio aí, tá bom? Então, além disso, terminando a aula, vocês vão fazer os exercícios, que também está o link aos exercícios online, vinculado a essa aula, que está aí na descrição do vídeo também. Os exercícios devem ser entregues ainda hoje, até às 18 horas, ok? Faz parte da aula. E as lições que a gente está pedindo no solfejo e a linguagem rítmica devem ser entregues até quarta-feira. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer então
o hino 359. Nós vamos fazer o soprano e o tenor, tá? Eu vou fazer a linguagem rítmica e o solfejo do soprano, o irmão Cleberson vai fazer a linguagem rítmica e o solfejo da voz do tenor. Por que o tenor e não o baixo? Porque nosso estudo, né? Nós estamos estudando nesse módulo aqui as quiálteras, né? As subdivisões ternárias. Então aparecem com mais quantidade aqui no soprano e no tenor, tá? No baixo aparece pouco. Então a gente resolveu então fazer o soprano e o tenor, tá bom? A gente vai começar fazendo a análise teórica, né, do hino. Então a gente vai descobrir aqui a tonalidade, relativa menor. Vamos analisar a fórmula de compasso. Observar que na estrofe é uma fórmula de compasso e no coro é outra fórmula de compasso, tá? Vamos descobrir a unidade de tempo, a unidade de compasso e a unidade de som, porque na estrofe o hino é ternário, então não temos unidade de compasso e sim unidade de som, tá? Depois a gente vai descobrir o ritmo inicial, tá? Depois a gente pode fazer a análise das terminações das frases, tá? Para que eu não venha esquecer. Depois a gente vai analisar aqui a questão das quiálteras, né? Das tercinas. Eu vou relembrar o que é e vou falar, né? Tercina é isso, isso e isso. Quiáltera é isso, isso e isso, né? Vou analisar, vou ver a questão da ligadura, vou ver quais as ligaduras que aparecem, de que é, né, essa ligadura. E esse hino aqui ele é bem interessante, porque até agora a gente só tinha visto as tercinas, assim, 3 figuras iguais, né? E aqui, se vocês observarem aqui, logo no início do coro aqui na voz do soprano, eu tenho uma tercina, né, 3 colcheias, depois eu tenho uma figura de 2 tempos, ligada com uma semínima, né? Se eu for fazer a análise da unidade de tempo, eu vou descobrir que a unidade de tempo nesse caso aqui é a semínima, né? Então, ou seja, a semínima vale um tempo. Só que essa semínima ela está fazendo parte da tercina aqui. Então eu tenho que tomar cuidado que nesse caso ela não está valendo um tempo. E sim ela está valendo 2/3 de tempo. Então essa ligadura aqui tem um valor de 2 tempos e 2/3. E depois a outra colcheiazinha lá no fim da tercina, ela vai valer 1/3, ok? Então na hora de fazer o solfejo aqui, vai ficar assim: tá, te, ti, tá, ti, tá, te, ti, tá, né? Vamos lembrar da melodia do hino, né? Tá, te, ti, tá, ti, tá, te, ti, tá, tá, te, ti, tá, ti, tá, te, ti, tá, ok? Só para a gente fazendo assim fica mais claro para a gente entender o que está acontecendo aqui. Então tem que tomar cuidado e dar os valores corretos aqui então, tá bom? Vamos lá. Linguagem rítmica, hino 359, voz do soprano, 66 batidas por minuto. 1, 2, 3, 1. Tai, fi, ta, ti, tai, fi, ta, ta. Tai, fi, ta, ti, tai, fi, ta, ta. Tai, fi, ta, ti, tai, fi, ta, ta. Tai, fi, ta, ti, tai, fi, ta. Ta, te, ti, ta, ti, ta, te, ti, ta. Ta, te, ti, ta, ti, ta, te, ti, ta. Ta, te, ti, ta, ti, ta, te, ti, ta. Tai, fi, ta, ti, ta, ta. Solfejo da voz do soprano do hino 359, 66 batidas por minuto. 1, 2, 3, 1. Fá, sol, lá, si, fá, si, lá,
lá, ré, do, si, lá, sol, fá, sol, lá, si, lá, ré, do, lá, si, do, ré, fá, sol, lá, si, ré, do, si, lá, si, fá, lá, si, fá, fá, sol, lá, si, ré, do, si, lá, ré, mi, ré, do, ré. Hino 359, linguagem rítmica, voz do tenor. 1, 2, 3, 1. Tai, fi, ta, ti, tai, fi, ta, ta. Tai, fi, ta, ti, tai, fi, ta, ta. Tai, fi, ta, ti, tai, fi, ta, ta. Tai, fi, ta, ti, tai, fi, ta. Ta, te, ti, ta, ti, ta, te, ti, ta, te, ti, ta. Ta, 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 ta. Ta, te, ti, ta, ti, ta, te, ti, ta, te, ti, ta. Tai, fi, ta, ti, ta, ta. Hino 359, solfejo, voz do tenor. 1, 2, 3, 1. Lá, ré, lá, sol, fá, ré, mi, ré, lá, lá, ré, lá, sol, fá, lá, ré, lá, ré, do, si, do, ré, do, si, lá, ré, do, si, lá, sol, fá, sol, lá, ré, do, si, do, ré, do, si, lá, do, si, lá. Linguagem rítmica, exercício 4, módulo 10, 66 batidas por minuto. 1, 2, 3, 4. Tifitá, tá, ti, tá, tifitá. Tifitá, tá, ti, tá, tifitá. Tifitá, tá, ti, tá, ti, tá, te, ti, tá, te, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Ta, te, ti, tá, te, ti, tá, te, ti, tá. Ta, te, ti, tá, ti, tá, te, ti, tá, te, ti, tá, te, ti, tá, te, ti, tá. Tifitá, 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 fatifitá. Tafati, tafatifitá, titá, te, titá, te, titá, tá. Tifitá, titá, tifitá. Tifitá, titá, tifitá. Tifitá, titá, te, titá, te, titá, titá, tifitá, tifitá, titá. 1, 2, 3, 4.
lá, si, do, si, lá, sol, fá, mi, si, do, ré, do, si, lá, fá, mi, fá, sol, fá, fá, mi, ré, do, si, lá, mi, do, si, lá, si, do, ré, do, si, lá, do, fá, mi, sol, si, ré, do, si, lá, do, si, lá, do, si, lá, do, si, lá, si, sol, fá, lá, do, fá, lá, sol, si, ré, sol, fá, sol, ré, fá, do, ré, si, ré, do, si, lá, fá, sol, lá, si, do, ré, fá, sol, fá, sol, mi, ré, do, fá, sol, lá, fá, sol, ré, fá, sol, lá, si, do, si, lá, sol, fá, mi, si, do, ré, do, si, lá, fá, mi, fá, sol, fá, fá, ré, do, si, lá, do, si, lá, do, ré, si, do, lá, do, ré, do, si, lá. Linguagem rítmica, exercício 5, módulo 10, 66 batidas por minuto. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Tá, tá, tete, tá, tete, tá, tete, tá, tete, tá. Ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, fatifi, tá. Tá, tete, tá, ti, tá. Tá, tete, tá, ti, tá. Tá, tete, tá, ti, tá. Tá, tete, tá, tá. Tá, tá, tá. 1, 2, 3, fá, ré, fá, do, ré, si, ré, do, sol, si, lá, sol, fá, ré, do, ré, fá, sol, sol, ré, si, ré, do, si, ré, ré, do, si, lá, fá, ré, sol. Bom, pessoal, é isso, né? Vamos terminar a nossa aula de hoje. Lembrando que não preciso nem avisar que antes de fazer a linguagem rítmica e o solfejo dos exercícios, devemos fazer a análise como foi explicado lá no hino, né? Enfim, principalmente no exercício 4, que tem bastante síncopas, contratempos, tercinas, né? Então a gente deve analisar, pontuar, né? Fazer separado se for necessário, até que eu entenda, para que depois eu possa estar fazendo o solfejo ali, estudando de verdade, tá bom? Então é isso, Deus que abençoe a todos, e bom estudo e fiquem com Deus.